Bom, agora vamos retomar, então. Vamos retomar as atividades do primeiro colóquio Machado de Assis, Literatura e Tradução. E houve um pequeno atraso, mas nós temos uma comunicação a menos. Como eu disse anteriormente, a professora Fernanda Coutinho, por motivos de pessoais, ela não pôde comparecer. E nós vamos ter, então, a próxima mesa, que vai ser coordenada pelo Yuri Brunello. Sim. Então, a mesa vai ser composta agora, né? À minha direita, eu tenho a professora Luana, à extrema direita, aqui do meu lado, a professora Maria Helene Catherine Torres. Quero lembrar que a professora Fernanda Coutinho, como já foi dito pelo Walter, teve uma emergência, então não pude aparecer aqui, mas temos, então, o tempo, a possibilidade, talvez para uma troca de perguntas e respostas. Então, vou começar apresentando a primeira pessoa que irá falar, ou seja, Luana Ferreira de Freitas, que é a nossa coordenadora do programa Poete. Luana concluiu o doutorado em Teoria Literária na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2007, e pós-doutorado em Estudos da Tradução na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2010. É atualmente professora na UFC, onde atua na área de letras, pesquisando literatura inglesa, principalmente a obra de Stern, sobre a qual ele escreveu bastante, muitos artigos importantes, e estudos da tradução, especialmente autoria, tradução literária, estilo, literatura estrangeira traduzida no Brasil e literatura brasileira traduzida, sobretudo a obra de Machado de Assis. Então, temos uma pessoa que publicou muito sobre Machado. É uma das fundadoras, a primeira coordenadora da Poete. Entre suas publicações estão a tradução de Viagem Sentimental pela França e Itália, de Stern, de vários textos de John Gladstone, sobre Machado de Assis, e a coorganização do livro Machado de Assis, Tradutor e Traduzido, um título muito brilhante, e do número monográfico da revista Ciência Traduções, de 2013, sobre Machado de Assis e tradução. Então, quero deixar a palavra para a professora Luana e logo depois teremos outra apresentação. Muito obrigado, Luana. Obrigada, Yuri. Acho que o primeiro desafio é apresentar depois da Ângela, né? Terrível. Fazer uma reclamação a mim mesma. Essa organização não está certa. Se bem que seria a Fernanda a primeira. Antes de começar o textinho que eu trouxe para ler para vocês, eu queria dizer que esse é um trabalho que se iniciou há mais de um ano. A Marie é a culpada. A Marie e eu, nós organizamos um evento na UFSC em 2014, no início de 2014, que era sobre antologia. E ela me convidou para encerrar o evento de então, e, é claro, era aberto, era antologia, tradução, comentário. E eu queria, claro, né, puxar o Machado, como sempre, né? E aí começou esse trabalho, faz mais de um ano. Uma doutoranda minha que trabalha com Machado, que agora está em Yale, a Cíntia, entrou no projeto. Então, a gente fez uma pesquisa sobre todas as traduções dos contos do Machado para o inglês. E, finalmente, vai sair um artigo que eu até li e achei que não está bom ainda estou querendo mudar a coisa, mas na Cadernos de 2015-2, Cadernos de Tradução, né? Então, vamos lá. Contrariamente a vários estudiosos da obra machadiana, brasileiros e estrangeiros,
não acreditamos na tese de Machado ser um milagre inexplicável, quase uma aberração em meio a um atraso tropical, mulato e pobre. Milagres, em geral, podem ser explicados ou revelados com alguma dedicação e tempo. Ao se defender a tese do milagre estético machadiano no Brasil do século XIX, duas questões saltam aos olhos. A primeira é que, se Machado fosse mesmo um milagre, ele teria nascido já pronto, inteiro, definitivo. Seu primeiro romance teria sido Memórias Póstumas de Brás Cubas, em vez de Ressurreição, e quanto à ficção curta, sua carreira teria se iniciado com contos como Dona Paula, Um Homem Célebre ou Noite de Almirante, para citar 3 da madura contística machadiana. Esse primeiro aspecto pontuado negaria a Machado, em última análise, o seu percurso e suas leituras, ou seja, o pecúlio que foi acumulando e do qual se serviu ao longo de sua carreira. Afrânio Coutinho, a esse respeito, afirma, e eu cito: certo vez o brasileiro de encarar o artista como um produto espontâneo e precoce não dá lugar para se compreender que a arte é a resultante de longa paciência, de esforço continuado de pesquisa, estudo, reflexão. Machado de Assis é um exemplo disso. Sua maneira não surgiu abruptamente, desde o início, na juventude virgem. Foi o produto de experiência acumulada, do estudo e trato dos grandes modelos, da obediência às regras e às disciplinas do ofício. Seu progresso foi constante e ascensional. Fecho aspas. O próprio Machado, ao falar sobre emancipação intelectual, defende a autonomia mediante pesquisa e reflexões ininterruptas, sem pressa. Cito: é mais fácil regenerar uma nação que uma literatura. Para esta não há gritos de piranga. As modificações operam-se vagarosamente e não se chega a um só momento a um resultado. A segunda questão a que nos referimos parece um tanto mais complexa e tem implicações talvez mais graves. Há subjacente à aparente inexplicável genialidade de Machado, ao caráter maravilhoso atribuído aos seus escritos, uma lógica condescendente com a qual a crítica brasileira quase sempre parte de uma elite branca e a estrangeira conseguem lidar sem lhes deslegitimar. Afinal, como explicar que um pobre mulato brasileiro que nunca estudou na Europa pudesse ser um grande escritor? Como explicar a universalidade de Machado se ele nunca deixou o Rio? Como aceitar o reconhecimento de Machado como o maior escritor brasileiro por grande parte da crítica em meio a tantas adversidades? Assim, o recurso ao milagre torna a grandeza mestiça palatável. O outro lado da mesma moeda seria a subtração de uma vida intelectual sofisticada no Brasil de então, impondo a visão de um país exclusivamente rural, ignorando a existência de um sistema cultural complexo que produziu figuras como José de Alencar, Carlos Gomes e Joaquim Nabuco, para citar apenas 3. Longe de ser um elogio, o rótulo do milagre busca empalidecer não apenas Machado e sua legítima grandeza, como também as letras brasileiras e, em última instância, a vida intelectual do país. A carreira de contista de Machado inicia-se em 1858, aos 19 anos, com a publicação de 3 Tesouros Perdidos na Marmota. Ao longo dos 50 anos de carreira de contista, Machado escreveu cerca de, porque não é todo mundo que concorda, 218 contos. Nossa intenção é ver se as antologias publicadas em língua inglesa, em que figuram a contística de Machado, privilegiam e exploram o tal milagre, ou se buscam, com um recente interesse estrangeiro pelo Brasil, mostrar um Machado mais próximo da própria realidade, consciente de lacunas estruturais e cioso na construção cuidadosa e paulatina de sua literatura madura. Os contos de Machado tiveram sua primeira aparição em inglês, provavelmente em 1917, quando Goldberg, estudioso de literaturas em línguas de origem latina, publicou a tradução de O Enfermeiro na revista Stratford Journal. Em 1919, ele publicaria o outro conto, Viver, traduzido como Life, no mesmo periódico. Essas duas traduções, mais a de Cartomante, The Fortune Teller,
foram reunidas na primeira antologia mista de contos em língua inglesa, Brazilian Tales, publicada em Boston e organizada pelo próprio Goldberg, que já está em domínio público e, portanto, está na internet, né? Aqui eu tentei organizar uma tabela, que, para mim, é uma coisa tão difícil, realmente, uma engenharia. Mas as colunas, né, elas representam, em ordem cronológica, as antologias em que Machado figura, desde essa primeira, do Goldberg, de 21, até as últimas, de 2014. As linhas... Oi? Dá, né? É verdade. As linhas, então, representam... Obrigada. As coletâneas né, brasileiras do próprio Machado, então, e também cronologicamente apresentadas, né? Temos contos fluminenses, histórias da meia-noite, papéis avulsos, histórias sem data, várias recolhidas, relíquias e, por fim, os contos avulsos. Eu resolvi fazer dessa maneira, né, para que conseguisse visualizar, né, que parte da contística machadiana está sendo apresentado para o público anglófono. Então, aí vocês têm, mais ou menos, né, o resultado disso. Tem bastante texto que eu não vou ler, porque, justamente, eu trouxe a tabela para ficar mais claro. Então, temos aqui, né, 21... 63, a famosíssima, né, do Grossman e da Caldwell, que vai ser, as traduções elas vão ser republicadas a cada certo tempo. Essa do Jack Schmidt e da Ishimatsu, que é muito criticada pelas traduções, mas que trouxe 17 contos inéditos até então, né? E por aí vai. Nos anos... Só um minuto. Para não me perder. Isso. Nos anos 1980 a 1990, então, foram marcados por contos machadianos publicados em inglês de maneira avulsa, periódicos, websites, antologias genéricas. Em 1986, Alfred McAdam assinou a tradução de Curta História, publicado como A Short Story, e quase uma década depois, em 95, Wilson Loria registrou os direitos de sua tradução de O Espelho, que mais tarde apareceria no Website Brasil, que está até hoje no ar, né? No fim do século XX, já, então aqui a gente tem, né, anos 20, 60, 70, e aí tem esse intervalo dos anos 80, que é marcado mais por essas publicações avulsas, isoladas, e aí a gente chega nos anos 90, né? Já no final do século XX, né, há duas coletâneas de narrativa latino-americanas. Uma delas, a Hammock Beneath the Mangoes, o título por si só, né, essa aqui, é dedicada a contos do mundo tropical e ou exótico, como indica o nome, né? Então, nos anos 90, o que a gente vê é uma retomada desse trabalho do Grossman, né? E uma espécie assim de boom do alienista, né? Que volta com novas traduções, inclusive com uma em 98, uma edição de luxo, que é ilustrada por Carroll, considerada uma raridade preciosa, e hoje circula apenas pelas mãos de colecionadores. Já a Missa do Galo, também tradução do Grossman, que é retomada nos anos 1990, foi o único conto machadiano selecionado por Echevarria, aqui, essa antologia de 1997, né, The Oxford Book of Latin American Short Story, aqui, em que só consta esse conto. Esse cenário vai começar a mudar no século XXI. Com o passar dos anos, as traduções de contos machadianos se multiplicam, denunciando crescente interesse editorial, ainda que no âmbito, sobretudo, universitário, centrado nos Estados Unidos. Observa-se, com base na tabela, que, no início dos anos 2000,
3 antologias retomaram contos machadianos já traduzidos e publicados anteriormente. A edição compilada por Kenneth David Jackson, né, que é lá de Yale, e com quem a Cíntia, essa orientanda que assinou o texto comigo, está fazendo o sanduíche. A antologia é Oxford Anthology of the Brazilian Short Story, constam 10 contos de Machado, e ele vai republicar, vai retomar, né, traduções de Goldberg, da Caldwell, do Schmidt e Ishimatsu. É essa aqui. Então, são 10 contos, né, que tem essa antologia e apenas 3 inéditos. Na primeira década dos anos 2000, Machado aparece, portanto, em 3 antologias de literatura mundial e em 2 coletâneas especificamente brasileiras. Na editada por Jackson, essa que acabei de falar, e em um volume que combina turismo e literatura, organizada por Alexis, para uma editora independente de livros de viagem, que publica pela primeira vez e única o conto A Carteira. Nesse contexto, parece haver uma tendência, ainda que do ponto de vista acadêmico e independente, de retirar Machado do âmbito unicamente latino-americano, localizando, ora, em seu país, colocando em pé de igualdade com grandes nomes da literatura ocidental, como ocorre no volume organizado por Delay. O nome de Machado aparece na capa, junto com nomes como Maupassant, Tolstói, Mann, Woolf, Hemingway, Borges, para citar alguns. Em 2008, então, nós temos a famosíssima antologia do John Gladstone, que é o único britânico da turma. 45 após a empreitada de Grossman e Caldwell, e mais de 3 décadas após a seleção de contos inéditos de Schmidt e Ishimatsu, é a vez de Gladstone organizar a terceira grande coletânea machadiana em língua inglesa com 20 contos, dos quais, porém, apenas 4 são traduções inéditas. Na Arca, Capítulo dos Chapéus, Conto de Escola e A Desejada das Gentes. Os outros 16 contos já haviam sido traduzidos e publicados nas 2 grandes coletâneas anteriores, denunciando talvez certa timidez na escolha para essa nova seleção. Em 2012, na edição inaugural da revista Machado de Assis Magazine, especializada em traduções de obras brasileiras para outros idiomas, aparece novamente o conto O Caso da Vara, a tradução do Gladstone, né, que faz parte da antologia. O mesmo ocorrerá no início dos anos 2010, quando um grupo de graduandos e pós-graduandos, sob a supervisão da professora Rosalia Garcia da URGS, que é essa antologia aqui, de 2011, eles publicaram a Machado de Assis Anthology, com 17 contos, dos quais 6 eram, então, inéditos em inglês. As repetições de contos já traduzidos em outras décadas, no entanto, serão dribladas por 2 grandes antologias recentes. Nota-se a profusão de coletâneas nos últimos anos. Em 2013, John Charles Chastain organizou, prefaciou e traduziu The Alienist and Other Stories of 19th Century Brazil. Ele é professor de História Latino-Americana do século XIX, da Universidade da Carolina do Norte, e tradutor do português e do espanhol de ficção e não ficção. Selecionou 8 contos, porém, apenas um inédito, que é 20 anos, 20 anos. Francis Johnson, esse aqui, que é uma antologia que passou quase despercebida, ainda em 2013, lançou o seu pouquíssimo divulgado Tales from Old Brazil, 4 contos inéditos em inglês, O Caso Barreto, A Vida Eterna, Frei Simão e Capitão Mendonça. Foi em 2014, entretanto, que os contos de Machado passaram por um renascimento em língua inglesa, com o lançamento de 3 coletâneas de grande porte. Então, temos a de Cheney e outros colaboradores, reuniram 21 contos traduzidos por 21 tradutores diferentes, chama-se Ex-Cátedra. É essa antologia aqui, né, em que constam 21 contos, 19 deles inéditos em língua inglesa. Midnight Mass and Other Stories, que é essa próxima aqui, selecionou, tem 19 contos, né, para sua compilação, dos quais 10 ainda inéditos. E a última, de 2014, a última que a gente achou, que é de Rhett McNeil, listou 14 contos em seu Joaquim Maria Machado de Assis Stories.
que traz o nome do autor brasileiro em grande destaque na capa. Além dos contos que podemos considerar obrigatórios, por constarem em várias publicações, tais como Enfermeiro, Alienista, Cartomante, é curioso ver, com base na cronologia das edições, como há contos que parecem estar na moda em determinados períodos. As 3 coletâneas de 2014, por exemplo, trazem versões de trio em Lá menor, nunca antes publicado. O mesmo ocorre com o Cantiga de Esponsais, que havia aparecido na coletânea do David Jackson, da Oxford. E o Diplomático, né, que aparece nas 2 últimas coletâneas, antologias. Ao longo dos 98 anos em que a contística machadiana aparece para o público de língua inglesa, temos, além dos contos avulsos, publicados em websites, periódicos, 22 antologias, 14 mistas, 9 exclusivas de Machado. Das 14 antologias mistas, temos 4 compostas exclusivamente por contos brasileiros, 3 por contos latino-americanos e uma com pretensões exóticas, aquela da rede embaixo das mangueiras. E 6 consistem em antologias de literatura mundial, das quais 4 foram publicadas no século XXI, já. Das 9 antologias exclusivas de Machado, 6 foram lançadas nos últimos 6 anos, o que indica uma visibilidade crescente do autor em língua inglesa. Ainda assim, cabe observar, as empreitadas para a projeção de Machado em língua inglesa, mesmo as mais recentes, são levadas a cabo, na maioria das vezes, por professores universitários, o que indica a pouca ou nenhuma inserção do autor no mercado comercial. Ou seja, Machado não vende para o grande público, indicando, em última instância, que o autor não conseguiu ultrapassar os muros da academia no mundo anglófono. Goldberg, o primeiro tradutor de Machado para o inglês, né, dos contos, lecionou literatura hispânica em Harvard e se dedicou ao cuidadoso estudo das literaturas de línguas espanhola e portuguesa nas Américas. Caldwell, considerada brasilianista, era, na verdade, professora de línguas clássicas na Universidade da Califórnia. Temos o Grossman, né, que foi professor da Universidade de Nova York, Jack Schmidt, da Estadual da Califórnia, Laurie Shimatsu, da Universidade de Indiana, John Gladstone, o único britânico, que é da Universidade de Liverpool, o David Jackson e o Echevarria são ambos de Yale, e o Chastain, da Universidade da Carolina do Norte. O interesse acadêmico tem se mostrado bastante forte nos últimos anos, uma indicação de que, embora a inserção mercadológica não tenha se consolidado, existe ao menos uma intenção de fazer com que isso aconteça. Um novo horizonte parece estar se abrindo, uma vez que Juan Lepuin, que é esse organizador aqui, das últimas, né, apresenta-se como escritor, tradutor e editor, assim como o Channing, que, embora já tenha lecionado cursos livres em universidades e estudado letras na UFMG, trabalha atualmente como escritor, jornalista e tradutor. O Rhett McNeil, que é da última antologia, é doutorando e professor da Universidade Estadual do Arizona, e assim mantém a tradição acadêmica das publicações machadianas. Chama a atenção, sobretudo, a seleção de contos de 2 antologias, A Chapter of Hats and Other Stories, que é do Gladstone, e Machado de Assis Anthology, que é da Rosalia. Ora, se considerarmos que a organização de antologia prevê seleção de textos, tradução e produção de paratexto, é de se estranhar que justamente 2 antologias recentes ofereçam tão poucas novidades para o público anglófono. Em 37 contos, apenas 9 inéditos. Cabe destacar essas antologias pelos seus organizadores. John Gladstone, crítico tradutor de Machado, reconhecido no Brasil e no estrangeiro como estudioso e conhecedor da obra de Machado. E meu co-orientador, né, no doutorado. E Rosalia, professora universitária, tradutora, pesquisadora em estudos literários da tradução no Brasil. Chamou a nossa atenção a pouca ousadia desses organizadores tradutores na seleção de contos, uma vez que, pela própria natureza da empreitada, podiam ter exposto outro Machado ao público de língua inglesa. Por outro lado, em 2012, nós temos, Juan Lepuin trouxe 10 traduções inéditas em sua compilação. Ex-cátedra, né, de 2014, trouxe um número representativo de 19 contos inéditos em antologias. Aqui, só rapidamente, a gente vê claramente, né, por exemplo, contos fluminenses, né?
Só temos essa, que é Tales from Old Brazil, que é uma antologia que passou despercebida totalmente, com um conto, Frei Simão, e desse Juan Lepuen, que explorou bastante já um Machado em formação, e ele traz Miss Dollar. Então, apenas 2 contos, né, dos 7 contos do Contos Fluminense. Histórias da Meia-Noite, mesma coisa, são 6 contos, apenas 2 foram publicados em inglês, os 2 por esse mesmo último organizador e tradutor, O Relógio de Ouro e Ponto de Vista. Então, a gente sente, nessa antologia específica, que é de 2014, essa tentativa de se mostrar um Machado inteiro, não esse Machado milagroso, né? Mas isso é bem pontual mesmo. Aqui nós temos a tabela dos contos mais traduzidos. Está aqui. Né? Publicações e traduções nem sempre é a mesma coisa, por exemplo, o Alienista. Né? Mas aqui a gente tem, com 5, Enfermeiro, Uns Braços, A Causa Secreta, A Missa do Galo, Alienista, Viver, O Diplomático, Cantiga de Esponsais, A Cartomante, Pai contra Mãe, com 4, O Espelho, Noite de Almirante, Singular Ocorrência, Um Homem Célebre e As Academias de Sião, com 3, Na Arca, Conto de Escola e Trio em Lá menor. Esses seriam os mais traduzidos. Nesses 98 anos de Machado, contista traduzido em inglês, né, foram 82 traduções de contos de Machado. Cabe observar ainda que todos os contos de várias histórias, páginas recolhidas e relíquias da Casa Velha foram traduzidos, indicando que a seleção de contos, em sua maioria, privilegiou a produção madura de Machado, ou o que se convencionou chamar de segunda fase, para ser mais exata, no caso dos contos, com a publicação de papéis avulsos. Paulo Henriques Brito, em recente conferência na UFSC, justamente nesse mesmo colóquio que, né, a Marie organizou, que foi o primeiro colóquio de literatura traduzida, antologias, coletâneas e coleções, falou a respeito de critérios para a seleção de textos para uma antologia, se representativo da obra geral ou se representativo em termos de qualidade. Nesse caso nosso aqui analisado, o critério foi claramente o segundo, o que, em última instância, corrobora a tese do milagre, com a qual iniciei a conversa hoje. Se fossem mais frequentes a ousadia e a abrangência em coletâneas de língua inglesa, talvez o público anglófono pudesse saber, parodiando o Bentinho, né, se o Machado dos primeiros contos já estava dentro do de História Sem Data, ou se este foi mudado naquele por efeito de algum incidente. Obrigada. Parabéns para a professora Luana. Bom, aqui são os contos traduzidos e não traduzidos, né? Ainda não foram traduzidos 62% dos contos. E o próximo passo desse projeto, a gente vai fazer, a Cíntia, né? Que tem uma editora, então facilita muito. A Cíntia, que é essa doutoranda que está lá em Yale, e o Walter, nós vamos fazer uma seleção, propor uma antologia do Machado com essa perspectiva, né, desse Machado em formação, até chegar... Oi? Oba! Ó, quem mais tiver, aceitamos. A Mina? Eu acho ótimo. Porque a ideia começou também... Olha, gente, é um macroprojeto. Maiara, quem dá mais? Zili? E começou, a culpa é da Marie, como tudo, né? A poética, a culpa é da Marie também, ela que botou na minha cabeça, né? Então, é um projeto que começou assim, né, de uma necessidade de uma fala e que criou... não é nem pé, né? Asa mesmo, né? Está querendo ir embora. Então, a ideia nossa é essa. Depois vamos conversar sobre alguns contos. Obrigada. Tá. De novo, parabéns para a professora Luana. Estou muito feliz em ver que as coisas estão literalmente acontecendo, né, em Fieri, nesse momento. É ótima a fala Machado contista em antologias de língua inglesa. E agora temos a oportunidade de ouvir a professora Maria Helene
falar em Machado de Assis para o francês Memórias. Mas antes, quero ler um pouco da... acho que nem precisa, mas Maria Helena é muito conhecida, mas é bom lembrar que ela é professora da UFSC, onde atua na graduação em Letras Estrangeiras, na pós-graduação em Estudo da Tradução, PEGET, da qual é uma das fundadoras. Possui pós-doutorado pela UFMG, doutorado em Estudo da Tradução em Leuven, Bélgica, e mestrado em Literatura pela UFSC, onde cursou também licenciatura dupla português-francês. Coordena um projeto de pesquisa com verba CNPq sobre antologia e literatura francesa. Foi coordenadora da PEGET, do doutorado d'Inter, da UFSC com a UFPB e a UFCG, de 2010 a 2014, e atualmente coordena o doutorado interinstitucional com a UFIPA PEGET, 2015 e 2019, então, a longo prazo. Pesquisa e estudos literários e estudo da tradução, sobretudo os seguintes temas: literatura nacional e literatura traduzida, teoria e história da tradução e literatura da língua francesa traduzida no Brasil. Publicou, entre outros, variações sobre a língua estrangeira na literatura, pela Artois Press Université, literatura traduzida e literatura nacional, literatura e tradução, traduziu o Brasil Literário, traduziu o Brasil Literário 2, traduziu, entre outros, De Senectute Erótica. Chega, Yuri. Que posso já ocupar o tempo inteiro, né, da apresentação da Maria Helena Torres, que irá falar agora. Né, Machado de Assis para o francês. Obrigada. Só tem um detalhe. Ela também é formada em Direito. Cuidado. O DINTER, agora, o novo DINTER que a PG tem, é com a UFPA, da Universidade da Maiara, 2015, que começa agora, 2019. É um grande projeto. Eu não estou aqui para isso, mas é um projeto meu de coração, porque é um projeto que eu vou dizer social, porque não tem nenhuma bolsa, a gente não ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro. Muito. E a ideia veio principalmente do Walter, que foi várias vezes no Pará, comigo, eventualmente, em alguns eventos, e nasceu. A gente tem que dizer de quem são os mentores, porque a gente sempre é culpado ou mentor de alguém. Né? Então, no meu caso, é o Walter, nesse caso do Dinter. Então, eu queria agradecer muito o convite. Eu vim várias vezes aqui, convidado pela Poet, pelo Walter e pela Luana. São uns eventos muito importantes que desenvolvem a tradução aqui na UFC. Vocês sabem fazer as coisas, os eventos sempre são maravilhosos. Então, eu quero deixar aqui meu depoimento. É uma forma também de encontrar pessoas que a gente só conhece no papel, né? Que é o caso da Marta, por exemplo. E é bom colocar um rosto e conhecer de perto essas pessoas e rever os colegas. Né? Como diz o Zili hoje, eu tenho que vir aqui no Ceará para te ver, a gente mora na mesma cidade. Mas é assim que funciona. Quando eu quero conversar, por exemplo, com o aluno, com o Val, tem que ser em outras cidades, em outros eventos, que parece que a gente tem mais tempo, porque a gente está fora de casa, e a gente tem o tempo todo para dedicar àquele evento, àquele momento. Então, é verdade que fora de casa sempre é mais fácil. Enfim, eu queria também deixar aqui para vocês que temos muitas atividades de parceria, de cooperação entre a PEGET da UFSC, que a PEGET é a pós-graduação em Estudo da Tradução, com a POET. Nós temos ligações estreitas acadêmicas e pessoais, no meu caso, e com outros colegas também que não estão aqui presentes. E a gente gosta muito de participar, e eu estou também esperando, notadamente, a implementação do doutorado da Poet, com o qual a gente está pronto a participar para qualquer momento. É isso. Também cumprimento a plateia, os colegas e os estudantes aqui presentes. Então, na minha fala de hoje, eu vou confrontar de forma breve, né, porque o nosso formato é curto, né, as traduções francesas de Memórias Póstumas de Brás Cubas,
com o intuito de entender como funcionam a primeira tradução e a retradução de um clássico. E ao analisar também notas de rodapé, títulos de capítulo, diálogos, tratamento, etc., tento esboçar uma concepção diacrônica da tradução, né, já que temos dois tradutores diferentes frente ao texto literário em análise. Então, eu vou dividir minha fala em duas partes principais. Uma sobre o paratexto, que é um assunto, um tema que eu prezo muito nos estudos da tradução, e outra analisando os textos mesmos traduzidos, partindo assim de uma... Eu não vou insistir muito sobre isso porque não tenho tempo, mas eu parto da teoria descritiva da tradução. Então, eu vou iniciar o que eu chamo de ambiguidade do aparato... Eu gostei do título. Ambiguidade do aparato paratextual em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Adorei esse, porque a gente não precisa relembrar, porque aqui eu boto slides 2, slide 1, e aí eu não lembro o que eu coloquei, porque eu não vejo, e aqui é super fácil, muito bom. Mais próximo. Posso levantar a voz também, porque você fala sem microfone, mas hoje vou me comportar. Então, 3 romances de Machado de Assis suscitaram retraduções em francês. Os 3, né, pertencentes à trilogia, tem gente que não gosta disso, mas eu coloquei aqui, com os 2 personagens que rompem com os princípios da invisibilidade e da onisciência, o narrador, autor, tudo com tracinho, protagonista, anti-herói, e o leitor personagem, que eu vou falar depois quando eu analisar o texto. Esses 3 romances desvelam triângulos amorosos, né, se vocês relembram. Eu coloquei aqui na minha tabelinha, bem menor do que aquela da Luana, a primeira tradução de cada um desses romances, com as datas e o tradutor. Vou voltar depois a falar do tradutor. Para Dom Casmurro, Quincas e Memórias Póstumas. Memórias Póstumas foi traduzido em francês muito antes de Dom Casmurro, vocês estão vendo aqui, em 1911, 25 anos antes, então, para ser mais precisa, e logo depois da Festa da Latinidade, também não vou insistir muito, mas a Festa da Latinidade, que ocorreu em Paris, na Sorbonne, em 1909, um ano depois do falecimento do Machado, onde ele foi homenageado. Adrien Delpech era francês, né, o primeiro tradutor, morava no Rio de Janeiro, era professor do Colégio Dom Pedro II. São informações que podem auxiliar depois na análise textual e eu vou mostrar, né? Há 2 traduções francesas, então, de dois tradutores diferentes. Aqui vocês têm a primeira tradução, depois o que vem depois são retraduções. E, claro, tem várias reedições. Estão vendo que as do Chadebec de Lavalade foi reeditado várias vezes. Isso eu já falei. É bom que a gente sai do texto, depois a gente não sabe mais onde a gente está. Então, tem a primeira, de 1911, depois, para ter uma retradução, uma nova tradução, foi a de 44. Isso é um resumo super resumido, e nada muito literário também, da história, simplesmente, porque eu pensei no nosso público jovem, nos nossos estudantes, que eu sei que tem não somente gente da pós-graduação, mas também da graduação, resgatando, então, a memória, né, do romance. Eu não vou ler, não. Deixa vocês lerem. Então, voltando às traduções, a primeira, de 1911, foi publicada pelas edições Garnier, mas em Paris, conforme indicado na capa. Aí estou analisando agora o paratexto.
O nome do autor aparece no topo da capa, seguido de l'Académie Brésilienne, da Academia Brasileira. E essa informação sobre a academia informa, não de cara, o leitor que a obra é clássica e a situa, portanto, dentro do sistema literário de origem. O romance é claramente assumido. Isso é importante porque eu também não vou tratar muito disso aqui porque eu não tenho tempo, mas sendo um romance assumido como tradução desde a capa, é importante porque o leitor vai saber se é um texto traduzido, se não é, e dentro do texto depois a gente pode entender o porquê o tradutor usou de certas estratégias de tradução, ou naturalizou muito o texto, ou domesticou muito o texto, conforme o projeto de tradução dele, se a tradução é assumida como tradução, querendo mostrar o estrangeiro dentro da tradução, ou então se o texto traduzido é um texto meio que pasteurizado, e privilegiando a cultura de chegada, no nosso caso, a cultura francesa. Então, o romance é claramente assumido como sendo uma tradução, porque sob o título Mémoire posthume de Brás Cubas, está escrito, como vocês estão vendo aqui. Depois eu mostro as capas. E essa não tenho, porque essa eu tenho um xerox dela, da Biblioteca Nacional. Xerox que depois foi feito microfilme. É isso? Então é assumido desde a capa. Estão vendo? É importante também ver que o tradutor está em destaque. Em geral, principalmente em 1911, até os anos 70, 80, muitas vezes os tradutores nem aparecem nas capas. Aqui, não somente ele aparece, mas está em letra, tamanho de corpo de letra caixa alta. Mostra que o tradutor ocupa... claro que a Marta estava dizendo, a gente não tem... hoje no carro, a gente especula muito e tudo. Claro que é especulação, mas especulação... com provas, afinal vem do direito, tem que comprovar o que eu digo. Está aqui, o nome destaque, ele tem um lugar central, literalmente central na capa. A tradução não apresenta nenhuma outra informação paratextual, nem texto na contracapa, que é aquele famoso press release, que o Álvaro traduziu ou não traduziu, nem prefácio, nem introdução. Enquanto a retradução de 44, a segunda tradução, que será reeditada em 48 pelo mesmo tradutor, assumiu também de saída seu estatuto de tradução, né? O melhor dito, de texto traduzido. Nela figura, dessa vez, o nome de Machado de Assis, a origem linguística, isso é importante, principalmente quando se trata de autores brasileiros, a origem linguística do romance e o nome do tradutor. Acho que eu não botei aqui. Então, bom. Percebe-se no título uma variante de tradução, porque a tradução de 44, o título é Mémoire d'Outre-Tombe. A gente falou de Chateaubriand de manhã. Mémoire d'Outre-Tombe de Brás Cubas. Tem uma... Além túmulo, né? Acho que se traduz assim. Se traduziria assim. Então, uma vez que sabemos que Lavalade era um general do exército francês, o tradutor, né? Podemos especular sobre a tradução naturalizante do título, de acordo com as minhas hipóteses de antropofagia. Também não vou ter tempo de falar sobre isso, mas de antropofagia, que eu chamo de antropofagia etnocêntrica. Ou seja, privilegiar a cultura de chegada na tradução. Isso dá para verificar no texto, dá para comprovar, viu, Marta?
Algumas coisas a gente não faz. Não, mas depois eu fiquei pensando, será que a gente só especula? A gente não tem nunca resultado palpáveis? A gente tem sim, porque analisando os textos a gente tem. Ainda sobre a página A Folha de Rosto, nota-se que o romance, apesar de publicado no Brasil, no Rio de Janeiro, por uma editora brasileira, Atlântica, está inserido numa coleção cujo título em francês é, publicado no Brasil, né? Les Maîtres des Littératures Américaines. Os mestres das literaturas americanas. Como? Não. Eu tenho. Eu trouxe, mas não é para agora. Eu vou mostrar. Vou mostrar. Como foi dito de manhã pela Ângela, são escolhas. Eu vou mostrar assim. Então, essa tradução é um tradutor francês, né, publicado no Brasil, por uma editora brasileira. É uma verdadeira tradução exportação, digamos assim, né? Então, isso são excertos que eu tirei da Folha de Rosto. A primeira página, então, na primeira página tem um texto parecido com os que geralmente são impressos na contracapa, que traz os elogios, né? Estão vendo aqui, esse romance é sem dúvida o mais original, mais profundo de todos os livros de Machado. Depois tem um resumo, né? E um parágrafo curto sobre a tradução. Nunca tem muitas coisas sobre a tradução, mas aqui o texto traz um parágrafo. A excelente tradução de Chadebec de Lavalade, ele mesmo um grande escritor, soube conservar na obra de Machado de Assis o senso de humor que o tornou famoso na literatura no Brasil. Voilà. Eu não trouxe esses livros porque eu tive que trazer outros para o curso da semana que vem, mas eu tenho todos eles, para quem quiser. Então, essa é a capa de 89 da editora Metelier, que é uma das raras editoras francesas que publica literatura brasileira. Tem ela, tem uma nova editora, Chandaigne, né, mais recente do que a Metelier, e tem poucas literatura brasileira, porque os editores eles privilegiam lucros, né? Então poucos editam, mas eu acho que está começando a surgir cada vez mais. Essa coleção é a coleção Biblioteca Brasileira, lá em cima, né, Biblioteca Brasilienne. Vocês estão vendo em relação ao que eu falei antes, já estamos em 89. Traduzido do português, entre parênteses, Brasil. É importante porque até agora, até o final do século XX, traduzido do português somente, não remetia à literatura brasileira. Então, eu acho que é uma maneira interessante dos editores de mostrar, né, a origem do texto. Essas são as capas, a da direita. Direita? Direita? Ela é de 89, como a outra. Esse eu não tenho. Outro tenho. É um livro com capa mais dura. Essa é a edição de bolso. Ela é bem diferente da outra edição. E a da esquerda é do ano 2000. Tudo com o mesmo tradutor de 44, 48, né? Reeditado pela mesma editora, né? De 2000. E agora, que bom que a gente, antes de vir para os eventos, a gente sempre reatualiza. Nós somos eternos pesquisadores e estudantes, né? Eles fazem agora edições numéricas. Então, eu trouxe só essa, mas tem capa do Douglas Murro
eles fizeram também de Memórias de Ares, estão fazendo edições numéricas, quer dizer, digitais. Edição numérica é a palavra em francês. Mas dá para entender, eu gosto de neologismos, não tem problema. Walter, que fala muito bem francês e que só fala francês comigo, ele implica, não é, Walter? Mas edição numérica, não é chique? Então, eu achei interessante, porque a editora está fazendo edições digitais, quer dizer isso que é uma forma de poder divulgar, e é de março, de agora, né? Eu não botei a data, mas acho que é 15 de março, uma coisa assim. Mesmo texto, né, do Lavalade, mas em edição digital. Eu sou fanática por tabelas, histogramas, camembert e todas essas coisas estatísticas das quais a Marta falou de manhã, eu não falei nada, mas eu adoro. Eu acho que fala muito, que nós gostamos de textos, tudo bem, mas quando a gente vai compartilhar com outros que não necessariamente fazem parte da sua pesquisa, etc., eu acho que visualmente sintetiza muito bem o que você fala. Então, aqui, a partir dessas informações paratextuais recolhidas até agora, capa contra capa, folha de rosto, essas que vocês estão vendo aqui nos slides, eu posso afirmar, eu vou especular, né? As edições Metelier fazem referência à língua e à cultura de origem quando especificam do português Brasil, né, do português Brasil, e isso no final dos anos 80, como eu já falei. As traduções de 1900... Só com isso eu faço minhas deduções, minhas especulações. As traduções de 1911 e 44 só trazem traduzido do português. Portanto, não há referência ao Brasil. Mas, naquela época, isso até a metade do século XX, a literatura brasileira, e isso eu tenho textos comprovando isso, a literatura brasileira era considerada, não vão ficar pulando em cima de mim, não, considerada como uma ramificação da literatura portuguesa pela Europa, principalmente pelos franceses. Eu fiz um estudo da revista Le Monde, e eu comprovo em outros textos que realmente eles tinham uma visão que era um apêndice à literatura brasileira até a metade do século XX, apêndice da literatura portuguesa. Outro ponto que percebo é que o título não é mais aquele da tradução de Lavalade. Vocês estão vendo que foi reeditado, vai se mudando o título, mas o texto é o mesmo. As Mémoires d'Outre-Tombe, né, nos remete à autobiografia do Chateaubriand, né, que na sua juventude, e não é por acaso que eu falei que o Lavalade era general, o Chateaubriand, na sua juventude, se alistou na infantaria, chegando mais tarde a ser embaixador e ministro, né? Então, já que a gente sabe também que o Lavalade... Por isso que é importante, isso é um outro ponto que não dá muito tempo aqui de desenvolver, eu acho muito importante traçar o perfil dos tradutores para entender, quando a gente fizer a análise textual, por que eles fizeram tal ou tal escolha, tomaram tal ou tal decisão, né? Por isso que eu falei, né, que eu posso especular sobre a tradução naturalizando o título, e depois isso se verifica no texto, de acordo com essas hipóteses de antropofagia etnocêntrica. Essas informações nos dizem também que, enquanto as traduções de Delpech de 1911 e as do Lavalade 44, 48, etc., não fazem menção à data da tradução, nem referência à obra original, a de 89 surpreende pela indicação tradução francesa, editora Metelier, Paris, 1989. Deixa entender que é uma primeira tradução. Não diz que Lavalade publicou a primeira em 44, depois em 48. Só com esses elementos, o leitor, enganar o leitor, porque o leitor que não vai estudar essa parte, como eu estou fazendo aqui com vocês, vai pensar que é uma primeira tradução, né? Pois não tem referência às outras, né?
Lavalade faleceu em 67, 1967. Essa tradução é 89, que diz que é a primeira, que diz que é a primeira tradução, 89. Memórias póstumas. Sim, é realmente. Tradução póstuma. Ah, isso eu vou colocar numa próxima fala minha. Mas Metelier, para se proteger de não sei o que cunho jurídico, coloca embaixo, em letras bem miudinhas, cito: não foi possível entrar em contato com os herdeiros do tradutor, ou seja, ele já tinha morrido, né? E paradoxal. Nem com a editora para solicitar a autorização de reprodução. Tomamos, no entanto, a responsabilidade de publicação desta obra, certos de que, ao fazê-lo, seguimos a memória do tradutor. Nós estamos vendo, se vocês não observam os elementos que a própria editora publica, você não entende mais. Ele morreu, mas como se é uma primeira tradução de 89, né? São contra as informações, né? Então, essas tabelas evidenciam ainda o caráter importado da obra Brás Cubas, Brás com S, com Z, dependendo da tradução, nos títulos traduzidos, e também que todas as traduções são traduções assumidas, entanto, esses romances fixam seus estatutos de tradução. No que concerne agora ao discurso de acompanhamento, que faz parte integrante do aparato paratextual, a tradução de 1911, como eu disse, ela se omite. Mas a de 44, do Lavalade, além do texto da contracapa, resumindo a obra, ela tem um prefácio de 2 páginas, de Afrânio Peixoto. Afrânio Peixoto também havia prefaciado a tradução de Dom Casmurro, sim, 36, a de Dom Casmurro de 36, onde, na ocasião, ele elogiava Machado, no prefácio de Dom Casmurro. Elogiava Machado e confessava que a tradução deixava a desejar frente ao texto original. Interessante porque é com uma ótica completamente diferente que ele vai construir o seu prefácio dos Memoirs, né? Tem aqui alguns trechos. Valorizando Machado de Assis, o qualificando de autor difícil, sútil, diferenciado. Traduzir nuancé por diferenciado, mas não fiquei muito satisfeita. Reticente. Peixoto valoriza o tradutor francês, cuja língua francesa é uma claridade sem véus, uma limpidez transparente, aquela da inteligência pura. Na comparação com a língua portuguesa, Peixoto reforça a superioridade da língua francesa. O português, língua caçula da latinidade, não chegou ainda à cristalização que exige as línguas já definitivas e, portanto, imutáveis. Lembro que Peixoto era da Academia Brasileira de Letras. É grave, né? Ele era da Academia Brasileira de Letras, como está indicado após a assinatura no prefácio, o que dá ao romance toda legitimidade, canonicidade. Confessa que, para ele, a língua falada no Brasil é a língua menor. É isso que ele disse. Aí sua atitude, aí minha especulação, sua atitude é a do colonizado que admira e rejeita tudo que é local para admirar o outro. Aí vou ter o outro em itálico. Ele, inclusive, eu não sei se ele Ele, inclusive, afirma que Machado de Assis, autor difícil, teria ficado feliz em ver-se mais acessível graças à virtude da língua francesa e, sobretudo, ele ficaria orgulhoso por ter se tornado transparente, assimilável e compreensível.
Deduz-se que a tradução de Lavalade tornou o romance mais simples, continuando minhas especulações, tão naturalizado que o tradutor antropófago lhe concedeu a alma do escritor francês, de um escritor francês. A análise textual vai permitir, talvez, verificar, né, assim como afirma Peixoto, que Machado se sentiria menos hermético ao ler-se na tradução do General de Lavalade. A tradução de 89, né, que foi reeditada, mesmo o tradutor Lavalade, é assinada por André Mauroy, da Academia Française de Letras. Interessante essa entrada do Machado pela Academia, claro, mas os pontos de vistas interessantes, eu vou dizer, né, para não... A estratégia de utilizar o acadêmico francês, né, e não brasileiro, como anteriormente, desloca, então, a canonicidade no sistema cultural e literário francês. É, de certa forma, uma maneira de integrar a obra ao sistema literário de chegada. Para Mauroy, Machado representa uma das vidas dos homens de letras mais singulares e menos conhecidos dos franceses. Mauroy chega a afirmar que a obra de Machado lembra a de Anatole France. Lembra que eu falei da Festa da Latinidade, foi promovido, entre outros, por Anatole France, e a de Laurence Sterne. Machado não é reconhecido como escritor brasileiro, mas assimilado e reduzido ao mesmo. Eu sempre vou fazer esse contrabalanço meio que maniqueísta, mas enfim, o outro, o mesmo, o outro, o estrangeiro, tem também a ver com a minha vida, obviamente, e não somente acadêmica, mas pessoal. Então, eu faço essas colocações. Mauroy não menciona em nenhum momento o tradutor ou a tradução, mas focaliza no seu prefácio sobre aquilo que Genet, né, vai chamar de apresentação de ordem propriamente biográfica, na qual a função é informativa. Então, sobre a tradução, nada. Só para voltar um pouco sobre essa reedição de 89, que eu chamo de reedição em trompe-l'œil. Você conhece esses quadros que você vê uma coisa, na realidade, apresentam outro para vocês? A antropofagia paratextual situa-se ao nível do estatuto da tradução, no qual a problemática é saber se se trata de uma tradução nova, uma retradução ou uma reedição. Por vezes ocorre que a fronteira entre a reedição e a tradução nova seja alterada pela acumulação de elementos paratextuais diferentes e contraditórios, ou pela falta de elementos paratextuais precisos, como se constata nas duas primeiras traduções de Memórias, a de 44 e de 89. A questão de saber se é uma retradução, né, a priori, não seria importante, já que o tradutor, como eu já disse, faleceu, né? Sendo essas duas asserções incompatíveis, né, que eu falei do Lavalade e da data da tradução, dá para verificar, né, que se são realmente os mesmos textos. Aí isso é um trabalho mais braçal, eu diria, e realmente são os mesmos textos, mesmos na sua macroestrutura, até na microestrutura, mesmo número de capítulos, né, são 160 capítulos, tem poucas mudanças de pontuações. Aqui eu não vou falar muito sobre isso, mas como mudou os títulos, as apresentações, a gente pode pensar que houve mudanças na tradução, é a mesma tradução, né? São idênticas. Tem, talvez, aqui anotei, tem 8 notas de rodapé na de 44 e 5 na de 89, mas isso não modifica o texto em si.
Principalmente eu considero a nota de rodapé não como paratexto, mas como metatexto, né? Texto dentro do texto. Então, aqui. Então, parto da hipótese de que a supressão de notas no texto, aqui, vocês estão vendo, né? A de 44 respeita mais a letra no sentido bermaniano da palavra do que a de 89, que naturaliza muito mais o texto, né? Vocês estão vendo aqui como se diz isso? Lugero barata, né? Ou então, depois eu sublinhei mais adiante, quel plaisir de vous voir, aqui aqui. O Barat, que era o velho professor, né, de Brás Cubas. Então, alguns colocam notas, outros não. E essa confrontação rápida, né, de algumas notas de rodapé, provocando mudanças na tradução, e também mostra para o leitor o conceito de tradução do tradutor. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, bons olhos o vejam. Por que deixar em português? São perguntas, né, que a gente pode fazer. Por que colocar o que significa literalmente? Porque isso dificulta a leitura. E aqui não é uma coisa tão importante que tenha que deixar. Eu sou a favor de deixar palavras estrangeiras no texto, dependendo do que se trata, principalmente quando culturalmente não existe. Eu não gosto da palavra equivalente, aliás, detesto. Não existe um equivalente na outra cultura. Aqui não seria o caso, né? A minha hipótese, no fundo, é que a tradução de Lavalade foi, de alguma forma, um pouco adaptada com essas notas. Resta saber que grau de adaptação a gente fala, né? É só a análise textual que pode permitir responder a essa pergunta. Mas, então, essa reedição da Metelier, para mim, é uma reedição enganosa. Não? Tem tempo ainda para falar um pouquinho mais? Não? Tenho? Não? Deixa eu ver, então. Eu vou só mostrar, então, não vou falar nada. Nome de personagem, isso é importante porque... Não vai falar nada. Aqui não tem grandes problemas, não, porque estão vendo, os tradutores mantiveram. O Marcela, tem um que botou 2 L's, outro não. Bom. E só o Sabine, que foi naturalizado, mas também não ia mudar muito. Mas o fato de deixar os nomes originais, eles caracterizam a obra como obras estrangeiras, né? Por isso que muitas vezes a gente estuda os nomes de lugares. Eu estou pensando em Dom Casmurro. Não vou falar não, porque eu vou falar semana que vem. Dom Casmurro, nomes das ruas, enfim. Aqui não tem grandes problemas eu peguei uns excertos quando o Brás e a Virgília discutem. Isso, vocês estão vendo. Não tem mais tempo. Aqui vocês estão vendo que tem tradutores muito mais prolixos do que outros, que faz dizer coisa do texto de origem que não disse. Então, são pequenos pontos, mas se você pega o texto inteiro, modifica bastante o texto. E eu considero que o tradutor é o autor. Não me entendam mal. Para mim, o tradutor é um autor, ele é autor do texto que ele traduz. Só que ele parte de um texto primeiro, anterior, porque para mim é o original também. O original, texto anterior, primeiro, e o tradutor, ele tem também a tradução, o texto original. Então, estão vendo que eles não tratam o texto da mesma forma. É isso. Obrigada.
Então, muito obrigado pela belíssima exposição. E se tiver, o tempo não é muito, mas uma ou duas perguntas, é possível fazer as perguntas agora. Bem facinho. Mas a gente conversa também no corredor. Tem Sorete Júnior, né? Se quiser... fazer ali, que nós estamos gravando. Na verdade, uma curiosidade para saber sobre o teatro e o romance, por exemplo, do inglês, no caso do teatro francês, não há o jovem Machado. Teatro e o romance. Se é traduzido, você quer dizer? Não. Contos. E são os mesmos, estava vendo a lista da Luana, em francês são os mesmos, mais ou menos os mesmos. Em geral, é. Romance para o inglês. Teatro e romance. O romance? Tem um então, romance. Se tem o quê? Se são traduzidos os romances? para Sim, inglês? sim, sim. Desde Ressurreição, acabou de sair um, Resurrection by Machado de Assis, inclusive assim o título, acabou de sair. Todos. Eu tenho uma tabela que eu não trouxe, né? Mas com todos os... Olha que pena. Eu vou apresentar no negócio lá, né, que a gente vai dar o curso. Mas a gente fez um levantamento de todas as traduções e retraduções dos romances do Machado para o inglês, sim. Você me deu uma ideia, eu vou fazer isso para francês. Mas é fantástico, porque a gente visualiza, a gente consegue visualizar, inclusive, como o Machado tem sido visto, né, até pedir, até se solicitar que seja academicamente, né, mas a necessidade da tradução de Ressurreição, por exemplo, né, então eu acho que é bem interessante assim, a gente entender como está evoluindo a coisa, para onde está indo. Não, eu não brinco com poesia do Machado, não. É só ficção. Não dá. Sou Maiara, da UFPA. Em cima da fala da Marie chama atenção para a importância de se traçar um perfil do tradutor para entender o encaminhamento, vamos dizer assim, daquela tradução. E aí, olhando, eu fiquei pensando na tua tabela, Luana, além do perfil do tradutor, por exemplo, os títulos, né? Então, eu perguntaria para você, Luana, se você fez alguma... Quer dizer, só os títulos daquela tabela que você apresentou já são uma curiosidade só, né? A parte. Então, assim, você chegou a fazer, dentro do seu levantamento, uma análise desses títulos, ou como eles poderiam apresentar ou direcionar, como a Marie fez na apresentação dela, uma possível leitura, uma possível apresentação do Machado para o público de língua inglesa. E também não percebi ali na sua tabela se tem algum dos livros de contos do Machado que foi traduzido na íntegra, né? Porque o que eu vi ali na íntegra... Foram as 3 últimas, isso. Em vez de uma fragmentação, né? Não, a gente percebe claramente, né, que vai do quase nada ao tudo, de acordo cronológico mesmo, né? Em relação aos títulos, não, assim, é claro que aquele, né, a Hammock, Beneath the Mangoes, é demais, né? Realmente fala por si só. Mas a gente não pensou em abordar os títulos das antologias especificamente até agora. Não. Mas é uma ideia, né? Só esse aí já dava o que falar, né? Estou vendo aqui, essa que você acabou de falar, é uma antologia, a seguinte, Latin American Short Story. Depois você tem só sobre Machado, quer dizer, mais direcionado. Interessante. Sim. Só pelos títulos. Não foi por onde a gente pegou a história, mas é uma pegada, né? Marta. Desculpe ser chato, é para a posteridade. Fica de novo.
Marta, da Casa Rui Barbosa. Marilene, essa editora que vem republicando Métellier. O Lavalade, né? Com que direito, se algum, ela muda, por exemplo, nomes de personagens? Porque você diz que na primeira tradução de 44, o mestre lá da palmatória era o Ludiero Barata, com uma nota, e depois virou Ludiero Cafá. E ninguém reclama. Não sei. Quem é que vai reclamar? Ah, pois é, nós. Só a gente, Agora, isso É interessante porque a Métellier é a primeira editora francesa que abriu uma coleção de literatura brasileira. Então, ela tem seu mérito. Claro. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo... Não sei. Porque é uma editora séria, é uma editora conhecida. Pois é, o que eu fico pensando é que não há de ser só o editor que faz isso, né? Deve ter um cérebro pensante que conhece português e conhece francês, evidentemente, que toma essas decisões editoriais, que me parece muito interessante. Agora, quanto à tradução dos nomes dos personagens, eu sempre me lembro da tão decantada tradução da Recherche, cuja maioria dos volumes foi traduzido pelo Mário Quintana, né? E que a tia Leonie vira tia Leôncia e por aí afora, né? O que é um crime, eu concordo. Era só isso, era saber se você conhecia, sabia identificar quem era. Que há de haver uma pessoa com interesse em Brasil, com interesse em Machado e que toma essas decisões, né, meio arbitrárias e nem sempre para melhor, né? Obrigada, Marta. Não, eu não sei. Sobre a mudança de nome de personagem, muda tudo, porque você desloca culturalmente o enredo, a história, a cultura, para uma cultura inexistente. Sim, sim, totalmente. Então, os nomes são muito importantes, sim. Obrigada. Bertoncini, da UFSC de Florianópolis. Duas perguntas. Quer dizer, na reedição da Métellier, fica publicado, ou se sabe, o nome do revisor da tradução do Lavalade? Não, mas eu os posso... critérios. Quais são os critérios? Isso não tem nenhum paratexto para explicar isso, não? Não tem nenhum livro. Você conhece um que traz a estratégia de revisão? É só se eu for lá entrevistar e ver. E outra pergunta para as duas, quer dizer, no caso de um texto ser traduzido 2 vezes ou 3 vezes, quer dizer, a retradução mostra traços, digamos, do conhecimento da primeira tradução. Digamos, os segundos tradutores leram a primeira? Sim. Sim. No caso do Lavalade também? Sim. Dá para ver na análise textual, hoje eu não pude mostrar, mas claro que sim. Os tradutores, mesmo no início do século XX, os tradutores têm acesso às traduções. Você que é tradutor, você olha outras traduções. Claro que tem sempre traços. Não. Há muito tradutor que fazem de conta que não existe. Por quê? Porque são modelos, como eles dizem na teoria descritiva da tradução. Não é que, se você diz isso para um público não preparado, vai dizer, ele copiou. Mas não se trata disso. Você tem que ter o conhecimento do teu assunto em qualquer língua. Você pode olhar traduções não somente na língua que você está traduzindo, mas nas outras línguas, né? Isso acontece também, é lógico, com as traduções, mas com a seleção de contos. Muito claramente tem uma identidade, assim, uma identificação entre os contos das antologias do Gladson, isso cronologicamente colocado, do Gladson, da Rosalia e do Chastain. A gente vê que eles... O Gladson primeiro, né? Mas os outros não só tiveram acesso, como leram e como pegaram bastante. Assim, tem é muito próximo. Você vê que tem, né? Não tinha copiar, né? Copiar não é isso,
Mas por isso que eles negam, porque eles, É. eles têm medo de ser taxados de copiador, sei lá. já Mas não há problema em consultar o que existe para você poder tomar uma decisão. E deve. Até mesmo. Com certeza. Com muita também. razão. Eu Por isso que você é um grande tradutor. Vamos comer? Mais perguntas? Não? Então vamos encerrar essa mesa e agradecendo tanto os convidados quanto o público. Né? Obrigado. Obrigada. E às 15 vai ter outras sessões desse congresso. Muito obrigado.